Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, ó. Hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente chama uma câmera PTZ no controle dela, tá? Como que a gente configura toda essa comunicação entre o controle PTZ com a câmera PTZ, tá? E aí você pode configurar aí a quantidade de câmeras que você tiver. A gente vai mostrar para vocês hoje como que a gente faz essa configuração aqui, tá? E aí você vai conseguir controlar ela aí, ó, ter todo o controle da câmera a partir, né, do seu controle PTZ aqui para operar a sua câmera, beleza? Bora lá mostrar como é que a gente faz isso? Pau na máquina, tá? Vídeo rapidinho, vídeo prático aqui para a gente fazer essa configuração. Toda câmera PTZ, né, a maioria delas, inclusive desse modelo aqui, ela vai vir num IP padrão. Toda essa comunicação que a gente faz via protocolo, tá? Então a gente usa cabo de rede. A gente precisa de um switcher e de preferência esse switcher seja PoE, que ele gere energia, porque a câmera ela vai reconhecer essa energia gerada via cabo de rede e vai alimentar ela. Então ela não vai precisar de uma fonte de energia externa, tá? Então pelo cabo de rede você consegue alimentar as suas câmeras PTZs, tá? Então, de preferência, um switcher PoE que vai gerar energia para elas. O que você tem que ficar esperto com esse switcher é a capacidade dele, a potência que ele tem de alimentação, para saber quantos equipamentos ele consegue alimentar no sistema dele, tá? Na distribuição dele, beleza? Cabos categoria 5E, categoria 6, e aí você já consegue fazer a transmissão. O protocolo que a gente utiliza para esse tipo de trabalho é o protocolo OnViv, né? Então é esse protocolo aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, depois a gente volta nessa página aqui para a gente mostrar para vocês. A gente usa esse protocolo aqui, ó, OnViv, tá? Esse é o protocolo que a gente utiliza para poder receber o sinal das câmeras aqui e controlar, tá? E lembrando, esse genérico aqui, ele só controla, tá? Ele não tem um output de vídeo. Esse monitor aqui é apenas para referência, apenas com preview, para você poder trabalhar as câmeras, tá? Para você mandar o sinal para sua gravação, por exemplo, você precisa habilitar um NDI, utilizar uma porta do seu switcher para receber esse NDI na sua máquina, ou fazer a comunicação física aí com cabo HDMI e cabo SDI, beleza? Então, para a gente descobrir qual IP que a gente vai utilizar, todas essas máquinas aqui, PTZ, ela vem com um padrão de IP, que é 192.168.100.88, tá? É esse aqui, ó. Esse é o IP padrão que vem nela, ó, 192.168.100.88, certo? Então, o que que acontece? Se você está pegando a câmera pela primeira vez, muito provavelmente ela vai estar com esse IP, tá? E aí, se você colocar todos os seus equipamentos no mesmo range, é esse o IP que vai mandar, tá? Esse aqui é o seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a sua máquina, o notebook aqui, você vai colocar um 92.168.100.10, 11, 12, enfim, você vai estar dentro do mesmo ambiente. O que muda é a numeração final, que é para cada aparelho, beleza? Então, o que acontece? Todas as câmeras, elas vêm no 88, 198, 192, 168, 100.88. Todas elas vão vir padrão. Então, não adianta você já sair ligando todas elas e achar que vai controlar todas elas, porque elas estão no mesmo IP. Vai gerar conflito. O que você precisa fazer? Você precisa vir de forma manual. Dá para fazer via DHCP? Dá. Mas eu não gosto de trabalhar com o DHCP, com o dinâmico. Não gosto porque você vai precisar de uma máquina para atribuir o IP para a sua máquina. Então você fica preso, né, a um IP atribuído. Quando você trabalha com IP fixo, você que tem o comando, você que escolhe qual que é o IP que você vai trabalhar, qual que é o range de IP. Você pode criar uma subnet para você trabalhar fechadinho, exclusivo, sem ninguém entrar na sua rede. Então eu prefiro trabalhar com IP fixo. E aqui, ó, esse é o padrão que vem nela, certo? E você pode mudar para qualquer algarismo aqui, para qualquer valor, né? Você pode mudar o IP todinho, se você quiser.
né? Mas por padrão a gente deixa aqui nesse ambiente, muda só o final. Então, essa máquina aqui eu vou deixar no 88, tá? Que é o padrão dela. A segunda máquina, por exemplo, o que eu vou fazer? Se eu não sei qual que é o IP, vamos supor que ela está vindo de outro evento, outra pessoa utilizou, e aí você não sabe o IP que está naquela máquina ali. Como que você descobre o IP que está naquela máquina? Simples. Você vai ligar um HDMI nela, vai fazer uma captura física de HDMI, e aí você vai abrir o seu software aí de câmera. No caso aqui, ó, eu posso abrir o próprio software aqui, ó, da minha câmera aqui, ó, e eu já vou conseguir visualizar ela. É essa câmera aqui que tá me filmando, essa aqui. Então aí com o controle dela, você vai lá no menu dela, e lá dentro do menu você vem aqui em Communication Setup. E aqui em Communication Setup, você vai descobrir qual que é o IP que está atribuído para ela. Aqui no caso 192.168.190, tá? Então, se eu quiser mudar, aí o que eu faço? Eu venho aqui no navegador e dou um 192.168.190, vou abrir as configurações daquela câmera e aí aqui eu vou mudar o meu 90 para o IP que eu queira, né? Como eu já sei que está no 90 lá, eu não preciso mudar. Já sei que essa aqui é 88, aquela ali é 90. Mas se ela estivesse de padrão, ela seria 88 também. Então você faz esse procedimento aqui para vir aqui e trocar, né? Você troca o IP para não dar conflito, tá? Deixa todas elas com um final de IP diferente. O OnViv aqui você deixa habilitado. E aqui o OnViv Auth é o Authentication, é senha. Então, se você estiver num ambiente de trabalho onde você precisa de senha para acessar a câmera, você pode habilitar aqui, né? Mas como para o nosso caso aqui de transmissão ao vivo, a gente não precisa habilitar a autenticação, então a gente deixa off. A gente só tem que deixar o OnViv habilitado aqui, tá? Por padrão ele vem, mas é bom checar, ver se está ligado. Trocou o IP da sua máquina aqui, ó, já trocou o IP. Não precisa mexer em mais nada, tá, gente? Só trocou o IP dela aqui e habilitou-se, o que você vai fazer? Você vai lá no final da página e vai dar um submit. Deu um submit, você vem em System e aqui em System você dá um reboot, que você vai reiniciar a sua câmera e aí ela vai puxar essas configurações que você acabou de fazer, ela vai chamar essas configurações, tá? Beleza? Feito isso, aí a gente já pode sair, né, dessa página aqui e a gente vem para esse cara aqui, ó. Aí a gente vai começar a trabalhar com o nosso controlador ou a nossa controladora de PTZ, tá? Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer nela é vir aqui na Network System ou Network Set dela e deixar ela no mesmo range, tá? Então a gente vai trabalhar 192.168.180, porque a gente está com 192.168.100 ali, 192.168.100 aqui. Então, essa máquina aqui, no network dela, ela precisa estar também nesse mesmo range e tem que estar com o IP estático, tá? Mesma coisa, a gente não vai mudar aqui para dinâmico para ter que esperar algum servidor ou um administrador atribuir um IP para a gente. Então, trabalha com estático. Minha recomendação é que você trabalhe com ele estático, tá? Feito isso, aí você deixou aqui tudo certinho aqui com o subnet 255, o gateway no mesmo range da rede que você está trabalhando, você pode dar um save, beleza, salvou ele no mesmo IP da rede, tá? Participação especial do helicóptero aí. Enfim, aqui idioma, essas coisas você não precisa mudar nada. E aqui, ó, você tem a sua busca automática, ele vai buscar os equipamentos para você, tá? Mas não recomendo que você use aqui o search, eu recomendo que você adicione manualmente. Então você vai aqui, ó, manually add, e aqui no manually add você vai colocar o IP, e aí você digita aqui no numeral, você vai colocar o IP da sua máquina, 192.168.100.88, por exemplo, tá? A porta é 81, tá? Aqui para mim está funcionando 81 e vai ficar 81, então a gente recomenda aí que você deixe na porta 81. Username, você pode dar um nome para sua câmera, tá? E a gente recomenda que você coloque aí, por exemplo, você vai usar 3 câmeras, então câmera 1, câmera 2, câmera 3. Então o username vai ser tipo câmera 1, beleza.
Password, senha, não precisa, não é necessário pôr. E o ID, aí sim o ID é necessário pôr. Que o ID é onde você vai chamar a câmera. Então você vai apertar a câmera, número 1, e vai dar um Enter. E aí você vai chamar a câmera pertinente ao ID dela, né? A identificação dela. Então aqui é obrigatório você colocar o ID, que é o numeral. Então você está usando 3 câmeras, câmera 1, no outro ID câmera 2, no outro ID câmera 3. Então aqui no caso câmera 1. Protocolo, deixa em on vive, tá? Então você deixa o protocolo nesse protocolo aí e dá um save. Quando você salvar, ela já vai adicionar para você a câmera na sua device list, que é essa lista aqui, ó, na device list. Ele vai vir para cá. Então aqui, ó, eu já tenho as 3 câmeras que eu estou utilizando. A minha 88, que é essa aqui, que tá padrão, não mudei o IP dela. A minha 90, que é aquela lá, a câmera que a gente colocou o IP 90. E a câmera 92, que é essa outra câmera aqui, ó. Tem uma terceira câmera aqui atrás, tá escondidinha ali. Mas são as 3 câmeras que a gente configurou. E aqui, ó, o number delas, ó, número 1, número 2, número 3. Então a gente já tem aqui no numeral para a gente chamar elas, o ID de cada uma delas, que é o ID 1, 2 e 3, tá? Então, aí fica fácil da gente chamar, ó. Aqui mostra o IP dela, ó, tá vendo? A minha câmera é 88, que é essa aqui. Vou chamar a câmera número 2 agora, câmera 2, Enter. Vai vir a câmera que tá lá focada na minha garrafa de café aqui, ó, que é a câmera número 2. Então aparece aqui, ó, o ID da câmera número 2 e o IP dela, né, que ela tá configurada. E vou chamar a câmera número 1. Câmera 1, Enter. A minha câmera aqui, ó, essa câmera da frente aqui que tá no IP 90, tá? Então eu tenho câmera 1, câmera 2 e câmera 3, tá? Todas elas aqui chamadas no controle, tá? Lembrando, se você não souber o IP da sua máquina, você pode resetar ela, ela vai para 88, mas se na rede já tiver uma outra já em 88, vai dar conflito. Então o que você faz? Faz uma capturazinha HDMI, entra no software de câmera aí do seu computador, e no software de câmera, né, você vai ter a câmera aí, você vai no menu dela lá, e no menu dela você navega até Communication Setup, e aí no Communication Setup você vai descobrir qual que é o IP, tá? Aqui pelo menu da câmera você não consegue mudar o IP por segurança, né? Você já não tem acesso a mudar o IP por aqui. Aí para mudar o IP, você descobrindo que ela já está no 90, você vai lá no navegador, coloca o IP dela, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 90. Vou pôr aqui o IP 90. Ela vai entrar na minha câmera que está com o IP 90, tá? Aqui, ó, IP 90. Lembrando que o default dela, o inicial dela, quando você resetar ela todinha, vai ser 192.168.100.88, tá? Isso aqui você não consegue mudar, tá vendo? Você só muda o atual, o current, né? O que tá rodando você consegue mudar, mas se tudo der errado, você vem aqui e dá um default aqui, ó. Você vai dar um default nela, vem aqui em System e dá um default. E aí no default, quando você der o default, ela vai voltar para esse IP aqui, que é 192.168.100.88, tá? Fora isso, você trabalha com ele aqui. Dá para trabalhar com um IP dinâmico, que alguém atribua para você esse IP? Dá, mas eu, Márcio, não recomendo, tá? Trabalha sempre com um IP fixo. Beleza? Feito isso, agora você já tem o controle das 3 câmeras aqui. Lembrando, para chamar a câmera, aperta a câmera, o ID dela e dá um Enter, tá? E aí você vai ter o controle dessa câmera. Câmera 2, Enter, aí você também vai ter o controle dessa câmera. E assim por diante, a quantidade de câmeras que você tiver, você consegue atribuir cada uma com o seu IP, né? Utilizando um switcher PoE para você já alimentar tudo via cabo de rede e não ter que se preocupar com mais nada, tá? Se você for utilizar um software tipo vMix, por exemplo, aí você precisa que sua máquina esteja no mesmo IP, né?
Então, isso é básico. Todos os equipamentos que você for operar, eles precisam estar no mesmo range de IP, que é o 92.168.100, né? E aí o número que você definir. Todos eles devem estar nesse range, tá? E aí você consegue capturar a sua câmera também via NDI, como a gente já mostrou em outros vídeos aqui, beleza? Então é isso. Ficou alguma dúvida? Deixa seu comentário aí, coloca nos seus comentários a dúvida. Se curtiu o vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, sempre tem dica bacana. Agradecer o Carlinhos lá da Livents, que disponibilizou o equipamento aqui pra gente fazer. A gente, na verdade, vai fazer um trabalho com ele, então aí a gente teve que configurar ele do zero, né? Porque ele vem já configurado de outro evento, então a gente teve que fazer toda essa configuração aqui. E agradecer o Carlinhos da Livents, que tem equipamento top lá. Se você precisar de um trabalho desse, pode contar com ele lá também. Beleza? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.